Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e não sei se vocês se recordam, quem está aqui no canal há mais tempo. Em fevereiro, eu gravei um vídeo dizendo que os partidos do chamado Centro Democrático, ou pelo menos alguns deles, tinham acenado para uma aproximação com Ciro Gomes. Gerson Camarote ontem reforçou que inclusive já existiu uma conversa do Ciro, do Lupe, com a Semineto e Bivar sobre um eventual apoio do União Brasil ao candidato do PDT, e hoje Ciro foi entrevistado pelo Datena e confirmou que está à disposição de conversar, e eu vou falar sobre isso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, mas é só se gostar, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, não tem problema. Se puder, comenta aqui embaixo, compartilha, porque isso nos ajuda. Pessoal, então é o seguinte, o Gerson Camarote do G1 disse o seguinte no seu blog no dia 24 de março. De forma reservada, caciques do União Brasil iniciaram conversas com o pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto, Ciro Gomes. Um setor do novo partido liderado por ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, tem defendido essa aproximação. Vale destacar, para quem não sabe, União Brasil é o partido que nasceu da fusão do DEM com o PSL. Hoje é o partido que tem o maior fundo eleitoral, fundo partidário e também o maior tempo de televisão. Na quarta-feira, dia 23, disse o Camarote, houve um jantar em Brasília que contou com a participação do próprio Ciro Gomes, ACM Neto, o deputado Luciano Bivar, do União Brasil, que é o presidente do partido, Carlos Lupe, presidente do PDT. E o Lupe disse o seguinte ao blog: estamos tentando avançar na construção de uma nova via. Combinamos de Bivar fazer articulação com outros candidatos, como Simone Tebet e Eduardo Leite, para discutir o futuro do Brasil. Estamos tentando, vejam isso, o apoio deles à candidatura do Ciro. Foi dado ao Bivar o poder de marcar. Não temos veto a nenhum nome para conversar. Devemos voltar com as conversas depois do fim do prazo de filiação, que se encerra agora no dia 1º de abril. O Luciano Bivar confirmou tudo isso ao blog e disse o seguinte: foi delegado a mim conversar com todos que são do campo democrático e estão dispostos a se sentar na mesa para criar essa via. Estive com a senadora Simone Tebet, que é pré-candidata do MDB, e depois jantei com o Lupe e Ciro, que pode emprestar muito da sua inteligência a esse projeto. São gestos importantes, estamos dialogando com todos. E vai dizer que antigas lideranças do DEM avaliam que Ciro Gomes pode ser uma alternativa aos nomes da terceira via que não decolaram até aqui. O próprio ACM Neto tem mantido contato permanente com Ciro, destacou o Camarote, que disse mais que a relação entre os dois é muito antiga. Em 2002, o então PFL, liderado pelo senador Antônio Carlos Magalhães, avô do ACM Neto, decidiu abandonar a candidatura do tucano José Serra para apoiar o ex-ministro Ciro Gomes ao Palácio do Planalto. E o Ciro foi entrevistado no Datena nesse dia 25 e confirmou que de fato está disposto a conversar com eles, mas o Ciro foi bem realista e disse o seguinte: quem quiser governar o país precisa ter diálogo. Eu não acredito que desse mato saia cachorro, porque a contradição é muito grande, mas aceito a convocação de diálogo. Alguns sites informaram inclusive que a União Brasil pode indicar o vice do Ciro e que, para facilitar a negociação, o PDT, vejam isso, abriria mão da vice de ACM Neto, que tudo indica será do Félix Mendonça Júnior, mas também há a possibilidade da vice-prefeita de Salvador, que é do PDT, Ana Paula, entrar como vice do ACM. Nesse caso, o Félix Mendonça confirmou e disse o seguinte: se União Brasil apoiar Ciro Gomes, o PDT abre mão da vaga na chapa. O PDT, mesmo querendo estar na chapa, abre mão, disse ele a um site de notícias. Pessoal, e antes que alguém venha aqui e fale: William, mas que absurdo o Ciro dialogar com a União Brasil e com esses outros partidos. E aí tá criticando o Alckmin agora que fez o conchavo com o Lula, e o Lula fez o conchavo com ele, o Boulos tá entrando nisso. Então como que o Ciro critica esse se busca o apoio de gente que também está num campo, digamos assim, diferente do seu? Tem uma diferença crucial que muitos petistas não entendem. Quando o Ciro vai conversar com esses que pensam diferente, como já deixou isso provado várias e várias vezes, inclusive diante ali dos banqueiros do BTG, o Ciro defende as mesmas ideias. Então, caso estes queiram apoiar o projeto do Ciro, ótimo, serão bem-vindos. Pode ser o Datena, pode ser o ACM Neto,
Poderia ser o Alckmin, se o Alckmin quiser apoiar um projeto que transforme o Brasil e não que simplesmente dê uma maquiada, como é o projeto que o PT deve apresentar, porque por enquanto não existe isso, apenas, né, sinalizações daqui e dali, e aí a Glaze fala uma coisa, o Lula fala diferente, o Guido Mantega fala outra, e ninguém assume compromisso com nada, né? Fala uma coisa aqui, outra ali sobre a Petrobras, que o Lula tem responsabilidade nisso, que o Temer colocou isso, foi vice da Dilma, colocado pelo Lula. Aí fala alguma coisa do teto de gastos, que quem colocou lá foi o Temer com o Meirelles que o Lula fala que pode se encontrar de novo. Então o Ciro, né, defende o seu projeto e quem quiser conversar em torno desse projeto será bem-vindo. Simples assim. William, mas o Ciro é intransigente, o Ciro não abre mão de nada. Olha, até agora não. O Ciro tem mantido a mesma linha de discurso, né, desde que eu acompanho ele. Agora, se você sentar numa mesa para conversar e eventualmente um partido que pode ser seu aliado falar, olha, eu acho que a taxação de grandes fortunas pode acontecer, mas eu acho que a proposta do Ciro de ser acima de 20 milhões pode ser negociada. E aí alguém sugere que seja acima de 25, de 30, você mudar um pouquinho a alíquota. Ah, o Ciro fala em cortar 20% das renúncias. Aí alguém pode achar que isso pode prejudicar alguns setores e propor que seja na ordem de 15%. Então, esse tipo de negociação, eu acredito que o Ciro pode estar até aberto. Estou falando aqui daquilo que eu penso, não daquilo que eu ouvi dele. Mas agora, você ir para uma conversa e aceitar apoios, tirando ali a essência do seu projeto ou destruindo completamente, aí eu acho que nesse caso o Ciro não vai aceitar. Já disse várias vezes que se for eleito presidente do Brasil, será para transformá-lo e não simplesmente para ser mais um a sair desmoralizado, como tem acontecido aí com os últimos que assumiram a presidência no Brasil. Então tem várias questões que eu acho que você pode, numa negociação, chegar num consenso. Será que partidos como o PSDB, União Brasil e outros não queiram, né, uma educação de mais qualidade no Brasil? Será que eles estão satisfeitos com a qualidade da saúde e a quantidade também? Será que alguém acha que nós temos médico na quantidade suficiente, ignorando as filas aí em que pessoas morrem à espera de uma cirurgia? Será que todo mundo acha que nós temos segurança na qualidade e quantidade necessárias? A infraestrutura do Brasil está perfeita, então eu acho que todo mundo concorda que tem que melhorar neste e em vários outros pontos. Agora a questão é, de onde vai vir o dinheiro? Então esses discursos liberais, vamos cortar gastos, onde? Já tem um teto de gastos que impede o investimento público, vai cortar mais aonde? Então o Ciro apresenta no seu projeto de onde vai vir o dinheiro para fazer aquilo que todo mundo quer, ou pelo menos eu acredito que a maioria queira, que é um Brasil com educação melhor, segurança, saúde, infraestrutura, que respeite o meio ambiente e essas e outras questões importantes. Então não é possível que nós vamos para uma outra eleição sem discutir isso. Só na conversa fiada de picanha e cerveja de um lado, o outro comunismo, anticomunismo, não é possível. E aí, se quiserem, repito, apoiar Ciro Gomes em torno desse projeto, qualquer candidato será bem-vindo, qualquer partido. Agora, o Ciro não aceita, é simplesmente ser apenas mais um, em que você empacota tudo no nome de X ou Y via e não discute aquilo que tem que ser discutido. Então, nesse caso, o Ciro, acredito, não aceitaria. Mas se for em torno do seu projeto, ok. E só para ver aqui quais são os candidatos desses três partidos, União Brasil já teve 3. Rodrigo Pacheco saiu, foi para o PSD e agora desistiu. O Datena, que era pré-candidato, falou que ia sair do PSD, mas não saiu. O Datena continua afiliado no União Brasil. Teve ali também o Mandetta, que vai ser senador pelo estado do Mato Grosso do Sul e que tem assim uma boa relação com Ciro Gomes. O MDB tem a Simone Tebet, que aparece aí com 1% nas pesquisas. E o PSDB tem, por enquanto, João Dória, com 2%, mas vejam que o nome do Dória não apareceu na fala de ninguém. Nem do Lupe, nem do Bivar, eles já colocam ali, enfim, para algum diálogo, o do Eduardo Leite, porque agora a gente vê que o Eduardo Leite, tudo indica, vai ficar no PSDB e já tem gente dentro do seu partido articulando para que ele seja o candidato e não o João Dória. Ou pelo menos que o nome dele é que seja considerado esse para tentar unir essa chamada terceira via. E eu não duvido, inclusive, uma questão agora, opinião pessoal, de que lá na frente possa caminhar juntos, por exemplo, o MDB com o PSDB e União Brasil caminhe com Ciro Gomes. William, isso aqui você fala baseado em alguma evidência? Não, simplesmente nos movimentos que eu observo aqui nos bastidores e também no noticiário. E o Moro, onde fica nessa história? Olha, tudo indica que Sérgio Moro ou vai caminhar sozinho ou vai desistir de vez, e eu acho que vai ser essa última opção. Se o Ciro conseguir o apoio desses partidos, ele terá
um bom tempo de televisão. Isso aqui na mão do João Santana pode ser fundamental para mudar o rumo dessas eleições. Mesmo assim, isso aqui não é uma condição sine qua non. Isso aqui não é uma condição sem a qual não há crescimento de Ciro Gomes aí a médio e longo prazo. É necessário observar que tem muita coisa acontecendo e não é tão simples você quebrar uma polarização em que os dois que lideram as pesquisas acabam tendo apoiadores porque odeiam o outro lado ou porque têm simpatia. Não dá para negar que Bolsonaro tem ali o bolsonarismo raiz, como o Lula também tem os seus apoiadores fanáticos, mas todos os dois estão inflados por conta do ódio que um acaba se beneficiando daí de existir em relação ao outro. Mas talvez o Ciro Gomes possa receber esse apoio, que não é fácil, o próprio Ciro deixou isso claro, para não criar expectativa, por conta de um apelo que existe em torno de uma alternativa contra esse segundo turno. Na minha opinião, seria uma tragédia para o Brasil entre Lula e Bolsonaro. Então, talvez esse apelo em torno de um nome que existe também na sociedade, não é só entre alguns partidos, a sociedade clama por uma alternativa. Então talvez o Ciro Gomes consiga mostrar para eles que, além dele ser o nome mais viável para representar essa alternativa, é aquele que oferece um projeto para, de fato, tirar o Brasil desse fundo do poço em que ele se encontra. E só uma informação aqui por último: União Brasil perdeu 23 deputados já na abertura dessa janela aí, que ainda não fechou. Tinha 78 deputados, agora tem 55. Bolsonaristas raiz, por exemplo, vazaram: Eduardo Bolsonaro, Zambelli, Carlos Jordi e vários outros, a maioria para o PL de Valdemar Costa Neto e também de Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui bastante atento a essas movimentações. Agora, o recado que eu quero deixar no final é: engana feio quem acha que o jogo está resolvido. O jogo está sendo jogado, o Ciro está nele e ele está longe de acabar. Vamos aguardar, porque eu acho que a partir do dia 2, quando a janela partidária aí se fecha, nós teremos uma maior clareza em relação àquilo que pode acontecer nos estados e também em nível nacional. Qualquer novidade em relação a esse assunto eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Se puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá. Valeu e até mais.